trabalho do autor Caio Diogo Santana de Souza, com o trabalho intitulado Incitação à Ódio e à Violência nas Redes Sociais, uma perspectiva cognitiva. Caio, você tem 10 minutos. Sim, se tiver uns 5 minutos assim, gente, alguém me avisa e não sei que eu tenho que... Alguém tira uma Bom, boa noite. Então, eu tenho uma incitação à ódio e à violência nas redes sociais, uma perspectiva cognitiva. E por que este tema, né? Na verdade, sempre foi um interesse meu, desde quando eu entrei na psicologia, a questão do comportamento social, né? Como o ser humano se comporta, como é que essas relações na sociedade desse ser humano, não apenas questões psíquicas consigo mesmo. Sempre foi algo que me trouxe muito interesse em estudar. E algo que me chamou a atenção recentemente foi muitas essas questões das brigas, principalmente na internet, em relação à esquerda e direita, né, esse cenário político que estávamos vivenciando, e como esse ser humano estava agindo de maneira muito intolerante, né, muita raiva, muita agressividade. Então existia nas redes sociais muito esse tipo de comportamento. Como, por exemplo, você via alguém compartilhando alguma coisa sobre direita, as pessoas já caíam matando em cima, reclamando, brigando, intimidando essas pessoas, ameaçando. E isso me chamou a atenção. Por que o ser humano age dessa maneira nesse espaço virtual, né? Muito além do que o espaço presencial do dia a dia, mas o que esse espaço virtual tem de diferente que faz o ser humano agir dessa maneira? E isso é uma das coisas que me motivaram esse tema. No caso, eu pensei nesse cenário político, mas algo que me chamou ainda mais a atenção foi principalmente em relação a atos criminosos. Como eu já tive uma experiência trabalhando em estágio de sistema socioeducativo, na disciplina isso me veio muito à mente. Tá, mas aí a pessoa comete o crime e aquele tipo de comentário muito comum de bandido bom e bandido morto. E você vê muito isso, principalmente nas redes sociais, parece que as pessoas se sentem mais facilitadas a expor suas opiniões, a agir de maneiras discriminatórias no ambiente virtual e no presencial. Bom, esse foi o porquê. Tá, meu objetivo é compreender os processos cognitivos envolvidos nesse tipo de atitude. E em comentários postados numa rede social em que tivesse um teor de incitação a ódio ou à violência. Então, dentre diversos comentários, eu iria analisar apenas comentários que tivessem esse tipo de incitação. Tendo como base para essa análise, eu vou usar uma olhada na psicologia cognitiva e os processos que envolvem os comportamentos e suas respectivas repercussões. O método foi realizado uma revisão de literatura narrativa, na qual foi feita uma análise qualitativa de um comentário em resposta a uma notícia envolvendo a criminalidade brasileira. Nessa notícia, houve 72 comentários, nas quais 54% desses comentários realizavam uma incitação de teor de ódio ou violência. Mas, no caso, eu peguei como objeto principal dessa análise apenas um comentário que tinha maior número de curtidas dentre estes. Material bibliográfico acessado através da base de dados Portal CAPES, USP Brasil, Dado Senado, Biblioteca da Católica e do site Mapa da Violência. Foi utilizado como base da revisão de literatura, 4 artigos, 3 livros e 3 pesquisas. Tá. Beck vai trazer uma frase que eu vou utilizar para abrir essa breve explicação. Não é uma situação por si só que determina o que as pessoas sentem, mas antes o modo como elas interpretam uma situação. Então viemos a pensar, porque 10 pessoas diferentes vivenciam a mesma situação, mas elas respondem a essa situação de maneira diferente. O que elas pensam dessa situação também é de maneira diferente. Tá. Elas vivenciam essa situação, respondem a essa situação de maneira diferente porque elas vivenciam essa situação de maneira diferente com base em seus conceitos internalizados cognitivamente. Então, desde o início desde quando elas nascem, no decorrer do desenvolvimento, tanto conceitos como ideias quanto afetos, eles vão ser estruturados cognitivamente. Eles vão se agrupando conceitualmente a partir de afetos. Então, é como se fosse uma estrutura mesmo. Ela vai sendo construída e se agrupando com base em conceitos. São conceitos familiares, eles vão se agrupando, conceitos diferentes vão se agrupando em outras categorias. Um exemplo muito claro disso, e um pouco mais banal, é como, por exemplo, você pensar em cadeira. Você tem um esquema de cadeira no seu cérebro do que é uma cadeira. Mas esse conceito ele começa a ser agrupado com outros tipos de conceitos sobre cadeiras. Então, tem cadeiras, como por exemplo, as que vocês estão sentados, que tem um braço, cadeiras que vocês têm em casa, são totalmente um modelo diferente, mas todos fazem parte do mesmo esquema cognitivo. Com base nisso, Beck traz a noção de crenças. As crenças são ideias fundamentais do ser humano a respeito de diversas situações.
Então, uma crença é construída com base, uma crença central é construída com uma base de muitas ideias que se enrijecem e constroem um esquema amplo. Elas são construídas através das experiências, então é a partir da relação com o outro e com o mundo que essas crenças vão ser construídas, e elas possuem poder de influência sobre a percepção, o pensamento e as emoções, bem como o comportamento do sujeito. Então, determinada crença muito forte do sujeito, ela pode ser muito enrijecida e ela influenciar o jeito como o ser humano se comporta. Bom, os pensamentos automáticos, eles são respostas a uma determinada situação específica. Então, por exemplo, um sujeito pode ver uma determinada situação e naquele mesmo momento ele já vinha um sentimento de aversividade àquela situação ou um pensamento muito rápido e breve sobre aquela situação. Um exemplo que eu vou mostrar mais na frente no caso é que, por exemplo, o sujeito, ao ver a notícia, ele demonstra a partir das suas expressões um comportamento agressivo em relação a essa notícia. E muitas vezes esse pensamento automático ele não vem com um nível de criticidade. Então, às vezes, o sujeito está muito mais consciente da emoção que ele está sentindo diante daquela situação do que ele de fato está pensando. Bom, eu trouxe aqui apenas um exemplo mais rápido, um exemplificar o que eu vou trazer mais na frente para deixar claro. À direita, à minha direita, a gente tem uma perspectiva de uma percepção geral, normal, tradicional de um sujeito que não tem um pensamento disfuncional sobre determinada situação. Então você pode ver que o campo perceptivo ele é mais abrangente, ele capta informações de uma maneira mais geral. Já um pensamento disfuncional, ele tende a ser mais rígido e fechado. Então ele capta apenas informações que reforçam aquela sua crença inicial. É outra característica das crenças. A partir da experiência, das relações, as crenças do sujeito tendem a perceber apenas informações no meio que confirmam essa própria crença. Então, como por exemplo, alguém cometeu um crime, uma pessoa, alguma outra pessoa pode ter uma percepção mais ampla. Não, foi um criminoso, cometeu aquele crime, pode ser perigoso, mas também tem alternativas de trabalho socioeducativo, tem direitos, tem cuidados e políticas públicas. Já uma pessoa com uma crença mais rígida em relação a atos criminosos, ela pode ter uma percepção muito mais fechada, como por exemplo, não, é criminoso e perigoso, deixando de fora que é também um ser humano, também é questão de direitos, questão de respeito, questão de alternativas. Bom, a partir da análise que eu fui feita, eu utilizei essa notícia que eu vi na rede social do Facebook. E o que a notícia diz? Assaltante chuta a cabeça de vítima após roubo em Goiás. Teve 72 comentários e foi no dia 27 de abril. O comentário que tinha maior número de curtidas era esse, que dizia: aí quando a população capta o verme dessa palavra na cabeça, aparece um monte de defensores desses lixos humanos. Estou 100% a favor da justiça com as próprias mãos. Vagabundos desse nível não tem vez. Podem ver que o comentário foi curtido 26 vezes. Bom, a partir dessa análise, desse comentário, eu elaborei duas hipóteses, as quais eu fui construindo no meu artigo. A primeira é a da crença de insegurança e a segunda é da crença de violência. Bom, a crença de insegurança, eu comecei a ver a característica do seu sentido de insegurança a partir da frase aparece um monte de defensores desses lixos humanos. Qual o significado disso? Ele demonstra uma crítica muito forte a pessoas que defendem a preservação de direitos, bem como de pessoas que cometem atos criminosos, vendo essas pessoas como menos do que humanos, tratando eles como lixos. E se a gente puder voltar aqui, a gente vê que ele também trata essas pessoas como vermes, então ele não vê essas pessoas como humanos. Voltando no campo perceptivo, você pode ver que com a questão de humano ele poderia estar fora e dentro do campo perceptivo dele estaria enrijecido a questão de vermes, de lixo. Então esse é o tipo de percepção que ele tem desse sujeito, e não de um ser humano que cometeu algum ato criminoso. Bom, a partir da crença de violência, eu obtive algumas características do seu sentido a partir desses trechos da sua frase. Aí, quando a população capta o MPS dessa palavra na cabeça, estou 100% a favor da justiça com as próprias mãos. Vagabundo desse nível não tem vez. Ok, mas por que crença de violência? Porque a crença desse sujeito, a partir disso, é que a violência é um meio pelo qual se trabalha a violência. Então, por exemplo, o jeito de resolver uma situação violenta é com mais violência, porque essa violência vai combater aquela violência. Confuso, mas é o tipo de percepção que o sujeito demonstra. E as crenças elaboram ainda um tipo intermediário de crenças, que estão entre as crenças e os pensamentos automáticos, que são as atitudes, regras e suposições. As atitudes estão relacionadas ao modo de agir da pessoa diante de determinada situação. As regras, elas são um modo que o sujeito internaliza de obrigação ou dever diante de determinada situação.
E as posições são o se determinada coisa acontecer, tal coisa pode se desenrolar. Então, a partir de atitudes das crenças de insegurança, eu obtive a ação de reagir diante da notícia de forma crítica. Está acabando. Meu Deus. Tá. As regras, né, que existe uma insegurança, então logo deve se punir de forma mais rígida essas pessoas. E as posições da população agem de forma rígida e ríspida, então essa situação vai ser resolvida, vai ser solucionada. É o tipo de pensamento por qual eu passo para as pessoas, e nem sempre esse tipo de pensamento é consciente ao indivíduo. Eu vou pular de violência. Bom, eu vou falar rapidamente de redes sociais e saúde mental para finalizar. Bom, as redes sociais. Por que as redes sociais? Porque nesse ambiente o sujeito age de maneira diferente. Bom, as redes sociais acabam a internalizar o sujeito uma sensação de privacidade e anonimato. Então elas acabam funcionando também como uma forma de extensão do seu comportamento no meio social e presencial. Então no ambiente virtual ele se sente muito mais à vontade e tranquilo para expor suas opiniões, sentimentos e emoções. As fronteiras se tornam líquidas e permeáveis. Então, por exemplo, diante da notícia, o sujeito se sente mais à vontade a exibir uma crítica que normalmente, talvez, no ambiente presencial ele não se sentiria. Então, ele expõe a sua emoção de uma maneira muito mais intensa e, ao mesmo tempo, ele não tem essa diferenciação tão grande entre o real e aquilo que ele está sentindo. Só acrescentando que as crenças são capazes de influenciar esse tipo de comportamento também nas redes sociais, no sentido de que uma crença muito rígida, no sentido de criminosos são mal da sociedade, eles têm que pagar, faz com que o sujeito, num ambiente virtual, ele acabe agindo de maneira a não perceber as suas atitudes também como criminosas, ainda que ele condene esse tipo de atitude. E dessa maneira ele se apropria das ferramentas das redes sociais para que use-as ao seu favor, mesmo que ele esteja indo contra essas leis e essas normas do ambiente. E, rapidamente, para finalizar, foi uma brincadeira que eu fiz botando o nome da Joyce Meyer, mas foi uma frase que ela disse em uma das aulas: quem comete a violência também tem dor. E eu vou falar sobre saúde mental e violência, porque esse sujeito, em que contexto esse sujeito constrói? Porque se eu estou falando que essas crenças são estruturas cognitivas que são construídas a partir da experiência com o meio e com o outro, que meio, que outro é esse, em que contexto essas crenças estão sendo construídas. E a partir das pesquisas eu descobri que de 1980 até 2010 o índice de homicídio subiu 259%, de 13 mil a 49 mil pessoas por ano mortas. E é esse tipo de informação, é esse tipo de contexto social em que essas crenças vão sendo internalizadas. Então o sujeito se sente ameaçado, ele se sente inseguro, essa insegurança, essa ameaça é internalizada e esses afetos vão constituindo suas crenças, seus conceitos. E dessa maneira eles têm algum tipo de sofrimento que o mobiliza a reagir. E uma dessas reações pode ser a partir da violência, como ele demonstra a partir do tipo de comentário. Muitas vezes, como dizendo, eu sou 100% a favor da justiça com as próprias mãos, porque eu preciso resolver isso, porque eu me sinto seguro, porque isso tem que acabar. E essa referência está no chão que eu inventei, eu gosto do